Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre eficácia dos controles implantados. Você sabe que a gente deve antecipar os problemas que tem na empresa, reconhecer, avaliar os riscos e depois estabelecer os controles. E lógico, a gente precisa saber se esses controles estão sendo eficazes, né? Porque não adianta de nada de ter identificado, avaliado e na hora de implantar as melhorias, estabelecermos controles meia bomba. E por que é importante? É importante também porque além de saber se está sendo eficaz, esses controles implantados, eles vão servir de referência lá no nosso PGR, não vou ter que definir probabilidade e gravidade. Então, de acordo com o controle implantado, isso vai ter influência nessa avaliação. Então, tem que ser tudo bem considerado. Tá? E aí, existem três categorias principais para os controles. A primeira são os controles preventivos, para reduzir a probabilidade de ocorrência. Por exemplo, na hora que você faz uma fiscalização, que você realiza um treinamento, não deixa de ser uma prevenção. Então, o controle para prevenir futuros problemas. Há outro controle que eu vi um material aqui que dá até para colocar dentro de preventivo, mas bora separar, que são os investigativos, que é aqueles controles com o objetivo de identificar falhas no ambiente de trabalho. Tá? Então, por exemplo, na hora que você faz uma auditoria, na hora que você faz investigação de um determinado processo, isso vai te ajudar a evitar também futuros problemas. E eu tenho os corretivos. Os corretivos, infelizmente, são os mais frequentes. Porque nos corretivos é que aconteceu a bronca já, né? E você vai implantar aquele controle para resolver. Tá? Mas a gente precisa avaliar a eficácia de todos os controles. O ideal, sim, né? Teoricamente, sim. Mas na prática, a gente vai ter que priorizar de acordo com o quê? Com a consequência do risco. Tá? Então, aqueles que são mais graves, teoricamente, a gente tem que acompanhar. Com os objetivos da empresa, isso é um detalhe importante. Uma coisa que está faltando lá na NR1, no PGR, né? Eu deveria estabelecer objetivos a serem alcançados. Então, eu tenho muito problema relacionado à ergonomia. Então, isso vai ser uma prioridade para mim. Então, para os controles também. E também pelo histórico de problemas. Né? Se eu tenho mais problemas em determinado setor, em determinado processo e tudo mais, eu também deveria priorizar essa avaliação. E como é que se vai fazer essa avaliação desses controles? Primeiro, eu tenho que estabelecer linhas de defesa, digamos assim. Então, nossa primeira linha de defesa seria uma autoavaliação. Então, o próprio usuário, o próprio trabalhador daquele equipamento, daquele processo e tudo mais, que entende bem, faria essa avaliação. Só que às vezes é uma máquina que é mais complicada, não basta uma autoavaliação, é uma máquina mais perigosa, já aconteceu um acidente. Talvez então seja interessante eu fazer uma auditoria interna. Como assim? Alguém da manutenção vai acompanhar, alguém da segurança, então outro setor fora o próprio trabalhador, tá, vai fazer também esse acompanhamento. Teria então uma terceira linha de defesa ainda, que nesse caso seria como se fosse uma auditoria externa. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que além da 18.001, lá ainda não era 45.001, era 18.001, né? A USA 18.001, a gente tinha uma auditoria de produtos químicos e nós tínhamos uma auditoria de segurança com eletricidade, bem específica. Então, nesse caso aqui, imagina que na nossa empresa nós temos problema muito sério com a parte elétrica, que é o exemplo que eu dei aqui. Então, além de ter aquela avaliação do próprio trabalhador, além de ter auditorias internas, a gente talvez fosse necessário uma auditoria externa para verificar se os controles relacionados àquele problema estão sendo eficazes, né? E para cada controle, a gente precisa identificar um proprietário de controle. O que seria isso? A pessoa que vai acompanhar, né? Que vai avaliar, que vai verificar o que está acontecendo em relação àquele controle. E as medidas de desempenho, ou seja, qual será o indicador? Precisa de um indicador, né? Eu preciso saber o que eu vou avaliar em relação a esse controle. Então, bora dar um exemplo aqui para facilitar. Eu coloquei aqui, ó, estrutura de treinamento e competência. Imagina que o controle é relacionado ao treinamento sobre manuseio de produtos químicos. Então a gente viu que tinham pessoas tendo alguns tipos de acidente com manuseio de produto químico e o controle que nós resolvemos implantar foi o treinamento. Tá? E aí eu tenho que estabelecer algumas medidas de desempenho. O que eu vou avaliar? Então, por exemplo,
se os trabalhadores foram treinados por um instrutor habilitado e se o manual de treinamento refere os procedimentos operacionais atuais. Então, uma coisa que eu vou verificar em relação a esse controle. O que mais? Se esse trabalhador teve essa competência avaliada por um auditor independente qualificado contra uma lista de verificação. Então, foi feito um checklist, como é que foi feita essa avaliação para saber se esse trabalhador que recebeu o treinamento realmente sabe aquela informação. Se esse trabalhador tem sua realização de competência registrada no RH. Então ele recebeu um treinamento e tem esse registro lá no RH. E mais um exemplo. A competência desse trabalhador tem sido avaliada periodicamente com um cronograma de revisão de competência. Então, apesar dele ter recebido aquele treinamento, periodicamente estão sendo feitos novos treinamentos para verificar se ele mantém esse conhecimento. Então percebe que eu estabeleci aqui várias formas de avaliação. Só que eu tenho que avaliar também, desenvolver medidas de desempenho. Com base nessas informações que a gente fez para esse treinamento, será que a gente está tendo um bom desempenho ou não? Então, no caso de treinamento, será que eu vou considerar que o controle está ok apenas se 100% dos trabalhadores tiverem o treinamento? Então, por exemplo, aqui, percentual do pessoal que manuseia produtos químicos que recebeu o treinamento especificado. Essa é uma medida de desempenho. Tá? Então, eu tenho, lógico, o controle é dar o treinamento. Uma das coisas que eu vou avaliar é o treinamento realizado por trás funcionários. Mas qual foi o percentual desses trabalhadores? Foi 99%. Em relação a esse indicador aqui, em relação a essa ação exatamente de realização do treinamento, 99% ainda está ok? É um indicador interessante? 95% ainda está ok? 90%? Epa! Então eu tenho que estabelecer qual vai ser a medida de desempenho e qual vai ser a linha de corte. Em algumas situações ou tem ou não tem. Em outras situações eu posso aceitar 95, 90, 85, isso aqui a gente vai ter que estabelecer. Tá? E não tem uma fórmula mágica, vai depender de cada caso. Então, por exemplo, percentual de pessoal que manuseia produto químico que foi certificado como competente de acordo com os requisitos. Então você aplicou uma prova, por exemplo. Qual o percentual que foi aprovado? Tá ok? Ou apenas 10%, 30%, 60%? O outro item aqui, percentual do pessoal que manuseia produtos químicos que tiver a competência avaliada periodicamente. Então, recebeu um determinado treinamento, fez a prova, passou, 90%, está tudo ok, só que eu tenho que verificar de quanto em quanto tempo isso foi refeito e se esse percentual dessas pessoas ainda tem essa competência avaliada periodicamente, se eles sabem ainda aquela informação. Então percebe que aqui eu estou estabelecendo estou avaliando a eficácia desses controles. Aí você vai dizer, professor, mas isso é complicado. Eu tenho um monte de controles na empresa. Lembra? Agora voltar lá para o início. Qual é o objetivo da tua empresa em relação à segurança? Principalmente ergonomia, principalmente ruído, principalmente sei lá o quê. Então você vai focar naquilo. Aonde é que acontece o maior número de afastamentos? Então você vai estabelecer isso. É meio inviável na maioria das empresas estabelecer controle para tudo. Ou melhor, avaliação da eficácia de todos os controles. Mas de alguma forma ou de outra a gente vai ter que fazer esse acompanhamento. Com isso a gente garante para a organização que esses controles estão sendo mais eficazes, né? Eu tenho como passa-chefe, olha, a gente verificou aqui e esse controle que nós implantamos não está 100%. A gente não está conseguindo um bom percentual em relação a esses indicadores que nós estabelecemos. Agora esse outro aqui está muito bom. Parece um negócio um pouquinho mais difícil de fazer, mas é extremamente importante, na minha opinião, pelo menos. E você sabe que todo vídeo tem indicação de um livro. E agora eu vou indicar esse aqui, Segurança do Trabalho e Prevenção de Acidente, uma abordagem holística. O autor, o Benedito Cardella, e é da editora Atlas. Esse livro, principalmente agora o negócio de análise de risco, prevenção de risco, gestão de riscos, é um bom livro, tá? Ele vai te dar, não espere que nenhum livro vá resolver sua vida, tá? Mas vai te auxiliar. Então, eu acho uma boa indicação. Recomendo a leitura desse material. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha.
Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? Você já sabe, né? Coloca aí embaixo nos comentários ou manda um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.